Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem nobre passando por aqui. São mais de 100 convidados que já passaram, já estamos no número 120, gente do esporte, do futebol, e hoje um cara do futebol, um cara com uma carreira bonita, vitoriosa, que eu estou vendo no vídeo, mas quase não estou reconhecendo. Eu vi começar no Palmeiras, olha só quem está aí, o William. Eu falava aqui com o Seródio, viu, o William? Ah, é o coração de leão? Não, é o coração valente. Falei, então esse eu conheço. William, obrigado por nos atender. É muito legal te ver, você sorrindo aí, tá bonito pra caramba. Que bom te ver novamente e vamos conversar. O prazer é meu. Já se passaram muitos anos, né? Devido do acontecido, né? Daquilo que me caracterizou como William Coração Valente. Hoje, graças a Deus, aí cheio de saúde, né? Feliz com tudo aquilo que Deus fez e cuidando de família, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. E um prazer falar com vocês. Cara, é legal, William. William, é lógico que a gente vai tocar no assunto, mas você tem tanta coisa legal para contar. Você tem vida no México, tem vida na Coreia, tem tanta coisa legal para a gente discutir aqui. Mas só para não perder o fio da meada, o que aconteceu com você em 2004, por favor? Eu tive 2004, terminando a Taça São Paulo, eu fui relacionado para subir para o primeiro time, né? Eu tinha sido artilheiro da taça pelo Palmeiras, aí subi relacionado para fazer parte do primeiro time. Quando eu chego no primeiro time, vou fazer os exames de rotina, né? Que naquela época só o profissional fazia, na base não tinha tanto exames nem nada. E aí eu fui fazer os exames cardiológicos, teve uma alteração na esteira, né? E aí eles me baixaram da esteira, me levaram para fazer uns exames mais a sérios, uns exames mais precisos. E dentro desses exames eu tive uma parada cardíaca, né? E aí é onde começou todo um pesadelo, né? Que tivemos que passar, que tivemos que suportar, ser forte durante o processo. E tudo iniciou dessa forma, né? Após a Taça São Paulo e esse acesso ao primeiro time, né? Nessa primeira bateria de exames. Eu vi esse começo do William no Palmeiras, eu estava na Jovem Pan, o Seródio também, e a gente considerava o William uma joia da coroa, né? Esse cara vai jogar nesse time titular do Palmeiras, né? Vai disputar, tem muito talento, né? Estava em evolução, né? Houve uma brecada na sua carreira abrupta, né? Para um garoto, isso para um Sim. cara experiente já mexe, né? Imagine para um garoto, né, William? Complicado. Eu sofri muito. Eu fiquei na época, né? Porque eu apostei todas as fichas no futebol, né? Eu não estudei, eu fui para a escola, né? Totalmente diferente de estudar e ir à escola. Eu simplesmente fui à escola. Eu não tive uma direção para uma outra profissão. Entreguei tudo para o futebol, vamos dizer assim. E quando recebi a notícia que não podia, que estava impossibilitado por questão de saúde, algo que eu nunca esperava, fiquei depressivo, perdi uns 10 quilos, né? Tudo começou, eu tinha 16 anos, perdi uns 10 quilos nessa caminhada aí. Foram 2 anos de pesadelo, mas Deus deu a vitória e a gente conseguimos voltar, desfrutar da carreira, né? E eu gosto de olhar muito para aquilo que a gente aprende no meio do caminho, né? Eu aprendi muito. Eu dali para frente eu passei a dar valor a cada treino. Quando eu tive o problema no coração, eu desejava até por trabalho físico, porque eu não podia fazer nada, eu não podia correr da chuva, eu estava impossibilitado de tudo. E aí eu assistia os treinos, eu assistia o pessoal trabalhando e eu fui trabalhar no Palmeiras durante um período também. O clube sensacional, viu que eu estava muito mal, que eu estava jogando futsal, correndo risco de vida. Eles foram, me chamaram, me levaram para dentro do clube. Trabalhei um tempo ali na secretaria, batendo o contrato da base, enfim. Foi um processo difícil, mas necessário para que eu pudesse dar valor às coisas, que eu pudesse aprender meio esse caminho, né? E hoje ter uma direção melhor e um entendimento melhor da vida. Graças a Deus você conseguiu superar isso, teve uma carreira legal, tem muita coisa legal para contar, a gente vai explorar essas coisas legais aqui também. Mas até para fazer justiça, William, o Palmeiras te ajudou, mas não foi só o Palmeiras. Como que foi tua família, as pessoas ao teu redor? Quem que esticou mais a mão para você? Eu acho isso muito importante passar para as pessoas. Graças a Deus, eu sempre fui rodeado de pessoas que tinham sempre o cuidado um pelos outros, né? Eu sempre tive o meu avô, minha avó muito próximo.
Meu avô foi uma figura importante nisso tudo, porque eu acordava de manhã meio que para baixo, assim, ele vinha e falava assim, fica tranquilo que você não tem nada, as coisas vão se encaixar. E eu olhava para ele assim e falava, meu Deus, como eu não tenho nada. Eu já tive 2 paradas cardíacas, como eu não tenho nada. E ele, não, você não tem nada, fica tranquilo, as coisas vão se encaixar, vai dar certo. Então eu evitava sempre chorar na frente deles, assim, ficava cabisbaixo e tal, sempre ia para os meus cantos, assim, chorar. Mas meu avô, minha avó, meus tios, meus irmãos, meus pais foram pessoas importantes nesse caminho, durante essa luta. Depois de um ano que eu já estava passando por isso, né, eu conheci a minha esposa também, que, nossa, foi um suporte sensacional. Daí nós começamos a constituir família, e aí a gente teve um gás diferente. Então, assim, teve muita coisa boa durante esse período também. Não foi só a questão da enfermidade, não. No processo da enfermidade foi o que o senhor falou. Eu consegui ver as pessoas que estavam ao meu lado, eu conheci pessoas importantes que me aceitaram passando por aquilo, né? E dentro daquilo, quando eu recebo a notícia que eu voltaria a jogar, no mesmo dia eu recebi a notícia que minha esposa estava grávida, nosso primeiro filho. E então assim, mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que quando veio a primeira notícia, depois daí começou a vir tantas outras que hoje esse sorriso que vocês veem aqui é fruto de uma perseverança, de uma confiança num Deus que muda história. Legal. Você nasceu 2 vezes no mesmo dia, né? É, Segurou para jogar e também veio uma criança, né? Deus mandou uma compensação maior. Eu acredito nisso, viu? Não estou nem entrando em sincretismo religioso, eu acredito muito em Deus. E cada um tem amém. seu credo e eu respeito. Eu estou passando aqui na minha casa um familiar que também passou por cirurgia de câncer, né? E ela me fala o seguinte, né? Tem que tirar esse momento para aprovação, aprovação. Na derrota você às vezes aprende mais do que na vitória, né? E você já passou essa fase, você voltou, vamos parar de falar disso. Eu só quero saber como é que você voltou. Porque você voltou e nunca mais teve problema, ou seja, foi a medicina que evoluiu muito, e aliás evoluiu mesmo, né? Ou realmente não era tudo isso que te falaram? Rapaz, era grave, muito grave. Eu voltei porque eu entendi, eu acredito que eu entendi algo que Deus tinha para mim, um plano, e não querendo entrar em parte religiosa, mas eu não tenho como negligenciar o que aconteceu. Eu tinha um plano muito claro. Eu queria ser jogador de futebol para poder ganhar dinheiro, fama, mulheres, enfim, mal gastar a minha vida, né? E quando eu entendo que quando eu recebo a notícia que eu volto a jogar e a minha esposa está grávida no mesmo dia, eu começo a entender que tinha um propósito maior dentro disso tudo. Deus me dava a possibilidade de eu voltar a fazer aquilo que eu queria fazer, só que com uma responsabilidade. A minha mente ela Legal. mudou totalmente de você ter uma vida desregrada para poder cuidar de família e ter um objetivo, ter um propósito. Então, quando eu entendi isso, e aí começa a minha volta. Começa a volta de uma pessoa diferente, com uma mentalidade diferente, valorizando cada treino, cada trabalho. Eu, pela questão técnica que tinha, tática, tudo isso, eu treinava todos os dias, mas não era todo dia, não era intenso, né? E depois dessa enfermidade, eu entendi a intensidade, o valor que eu tinha que dar para o meu trabalho, o respeito que eu tinha que ter com o meu trabalho, porque eu fiquei impossibilitado de fazê-lo. Então, quando você tem a oportunidade, como eu tive, de voltar a fazer aquilo, falei, não, eu não posso desperdiçar nem um minuto, nem um segundo, e eu tenho família para cuidar, eu tenho um filho para criar. Então, essa volta é muito nessa linha. Eu tive muita dificuldade no começo, dentro do campo, porque eu voltei e eu fiquei meio que caracterizado como um jogador mais de segundo tempo, né? Porque eu entrava e realmente acendi o jogo, mudei algumas histórias do jogo, né, para o lado positivo. E quando eu saía do início, eu não conseguia entregar a mesma coisa. E durante o período eu fui meio que ganhando confiança, porque quando eu começava o jogo, o que eu tinha era muito medo de morrer. E chegava um certo tempo, eu baixava o ritmo e eu ficava meio que me escondendo dentro do campo, né? Tentando fazer o menos esforço possível. E quando eu já entrava no finalzinho, eu já dava aquele gás todo, já ia acabar o jogo, então eu não tinha nenhuma pergunta, não tinha nenhum problema. E, e dentro disso tudo, o que eu consigo ver é que a cura realmente
ela veio de Deus. Acho que ele tinha um propósito maior para mim. O Dr. Nabil Gorayev, que me acompanhou, ele falou para mim, quando eu voltei agora para São Paulo, ele olhou para mim assim, e falou: "Você é um milagre vivo". Em 2021, quando eu voltei do México para São Paulo, eu fui fazer os exames com ele, ele estava voltando de Covid. E ele olhou para mim e falou assim: "Você é um milagre de verdade". É, a gente tem dificuldade até para explicar o que aconteceu. E eu acredito nisso. Eu acredito que eu sou fruto de um milagre, e esses milagres a gente não consegue explicar, mas a gente tem a possibilidade de vivê-los e desfrutá-los. Um milagre, Legal, legal, campeão. viu, William? Olha, a verdade é a seguinte, né, Cerote? Tem certas coisas que a gente não tem que explicar. A gente é pequeno demais para entender. É outras pessoas, é outra divindade que vai saber explicar. Nós não, a gente é muito, muito mortal para tentar explicar. Eu falo, eu sou pequeno demais para entender. Não, não, eu só agradeço. Cerote, vai lá. Bom, e o milagre aconteceu, o William está inteiraço, o William foi campeão paulista pelo São Paulo e o William tem uma linda história no México. A Verdade. história é tão bonita que ele virou mexicano. É verdade que você queria ser jogador na seleção do México, William? A verdade não era que, vamos dizer assim, que era um desejo meu, quando me naturalizei, jogar na seleção do México. É porque depois de um certo tempo, quando você se naturalizava, você não ocupava a vaga de estrangeiro, né? Então, meu filho nasceu também, precisava de um representante legal dentro do país. Então, foi todo um processo dentro disso também. Mas se chegasse, obviamente, a convocação, eu iria com muito prazer. Foi um país que me acolheu super bem, acolheu muito bem a minha família. Como é que eu posso dizer? Eu acho que para mim seria muito difícil, né, chegar à seleção brasileira, né? E dentro da situação ali no mercado onde eu estava, poderia existir essa possibilidade, eu não descartaria em nenhum momento, eu receberia com os braços abertos, mas também acredito que a minha entrega dentro de campo não foi o suficiente para que houvesse essa convocação, né? Aquilo que a gente entrega. Porque assim, na carreira, todos nós, se você parar com qualquer jogador hoje que está iniciando, o sonho dele é vestir a camiseta da seleção brasileira. Todo mundo tem esse desejo, só que no meio do caminho, nem sempre todos vão chegar e nem sempre todos vão ter as condições de estar lá. Então, dentro das condições que eu me encontrei dentro do futebol, dentro das coisas que eu pude entregar para o futebol, eu acredito que o que eu alcancei está bem alcançado. Eu não vou com mágoa de nada. Eu tinha uma meta muito alta, mas o que eu atingi foi o suficiente para me poder olhar e falar assim, não, eu entreguei tudo. E com tudo que eu entreguei, o que eu consegui, até onde eu consegui chegar foi isso. Então não tenho uma frustração de talvez não ter vivido experiências como a gente liga e vê Champions League, nós vemos Copa do Mundo. Esse sempre foi o meu desejo, não minto. Mas eu também sempre fui muito realista, que eu precisava entregar tudo, e esse tudo dentro do campo ia dizer aonde eu poderia chegar. Então, aonde eu cheguei, para mim, eu entendi que não foi por falta de compromisso com o trabalho, mas sim porque tinha outras pessoas na frente com muito mais qualidade e estão representando e vão representar o nosso país da melhor maneira. Olha, William, mas quando você apareceu no Palmeiras, a gente, né, da imprensa, até apostava numa carreira selecionável para você, assim, você tinha muita qualidade, né? É que depois houve esse corte abrupto aí pela situação da doença, a vida ofereceu a você uns obstáculos, mas você tinha muita qualidade. Não sei se. Porque tem aquela coisa, às vezes um jogador sem muita qualidade chega no momento certo na seleção, joga, vira campeão do mundo. Não estou criticando ninguém, não. O cara estava ali na hora certa e vamos que vamos. E outros que têm até mais qualidade chegam na hora errada, num momento difícil, é expulso, tem contusão, você teve uma coisa até mais grave, mas no seu início, a sua qualidade saltava aos olhos, né? Então, eu acho que o seu sonho era muito provável. Não diria que se fosse uma Copa do Mundo, que daí também seria sensacional, mas para chegar até lá tem que começar, né? E você chegou aí para a seleção de base, alguma coisa ou não? Então, eu joguei a Taça São Paulo, né? Que foi onde eu consegui realmente aparecer no cenário nacional. Eu tinha 16 anos, eu era o mais novo, na idade, eu acho que o mais novo do grupo, né? E não era nem meu ano de taça, né? Era o 85, 84, 83 e eu fui como 86 para a taça. E aí, depois da taça, tive uma convocação para. Saiu uma pré-lista de convocação para o 17, né? Da seleção. E eu não consegui ir porque na semifinal da taça eu machuquei o joelho. E aí eu não joguei a semi contra o São Paulo, né?
E aí eu recuperei do joelho já no profissional, terminei de fazer a física no profissional, já me subiram mesmo machucado. E aí, terminando de fazer a física, eu fui fazer os exames do coração e tive problema. Então, não cheguei a vestir a amarelinha. Mas sempre foi o meu sonho. Naquele Mas momento, foi lembrado, né? sim, fui lembrado. Para a questão da idade, a minha idade naquele momento, sim. Só que a minha volta ela foi um pouco conturbada. São coisas que a gente não consegue entender, o torcedor, as pessoas que estão fora, e até parentes mesmo. A gente esconde muita coisa. Foi o que eu falei. Eu chegava um certo tempo do jogo, eu me omitia. Eu sempre fui muito da velocidade, eu já não apostava na velocidade, eu tirava o pé, porque eu tinha medo de morrer, eu estava apenas voltando. Então, os 4, vamos dizer até 5 anos depois da minha volta, eu tive dificuldade. Eu tive medo de morrer em campo, não vou mentir, não. Não tinha todo esse tratamento psicológico, gente para sentar, conversar, aquela coisa toda. Mas eu, dentro de campo, chegava um certo momento que eu via que o ritmo estava muito acelerado, que o coração estava, eu tirava o pé um pouco. Né? Então, acredito que isso me atrapalhou muito durante esse período. E depois, quando chegou o momento de acabar o meu contrato com o Palmeiras, eu tive que virar a chave e decidir realmente me entregar para aquilo de uma forma onde eu confiasse de que se Deus me colocou ali, realmente Ele não ia me permitir passar essa vergonha de morrer em campo, porque para mim era uma vergonha, eu tinha esse medo de deixar essa mancha sobre o futebol, ou sobre a minha família, sobre a minha casa, de pô, o cara morreu no campo, aquela coisa toda, porque tinha acontecido coisas assim. E eu tinha como que, a palavra não é bem mancha, mas essa repercussão muito grande, porque eu via o desespero de famílias que chegou um momento que não conseguia ver um jogo de futebol porque um ente seu caiu ali e não pôde mais levantar. E minha família sempre foi muito apaixonada, eu tinha o medo deles um dia deixarem de ver o futebol por algo que aconteceu comigo. Então, chegava um certo momento, eu tirava o pé, e aí eu desaparecia do jogo, e aí vinha a substituição, e aí vinha os questionamentos de que, pô, você tá com medo e não era para ter medo. Mas teve uma hora que eu tive que virar a chave. Quando meu contrato acabou com o Palmeiras, eu tive que virar a chave, e aí eu fui pro Joinville, e aí fiz uma Série B muito boa, no segundo turno de Série B muito bom, fui para a Coreia, e ali eu já cheguei virando a chave. Eu já falei assim, ó, ou a minha carreira acaba aqui, ou eu vou ter que realmente voltar a fazer o que eu fiz um dia para poder ser lembrado. E aí eu fiz uma Série B muito boa e fui para a Coreia. E aí depois foram praticamente 10 anos fora, mas já com uma chave totalmente diferente. Ah, e a chave Ô, virada chave para boa valer. essa, hein? Você emprestar Opa! essa chave para um monte de gente aí, né? Porque é muito legal isso. Não, é uma chave mental, né? Sim, No México ele jogou no Toluca, na América do México e no Querétaro. Tem curiosidades da passagem dele lá, mas eu dei uma olhada, fui pesquisar sobre você, que eu dei de cara com manchete de um jornal dizendo que quando você chegou no América do México e que você declarou uma paixão muito grande pelo América. Eu queria que você falasse sobre essa paixão e queria que você falasse também como você jogou no Querétaro com o Thiago Volpe, que depois voltou a jogar com você no São Paulo, e com o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria que você falasse disso daí, por Não, 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 favor. não, não. Ronaldinho jogou com ele. Ah, Ordem dos Fatores, não, quero viaduto. bom, foram tempos lindos, realmente tive o privilégio de compartilhar o campo, né, de estar ao campo com o Thiago, cara sensacional, um ser humano incrível, por 2 vezes. Nunca imaginei que um dia poderia pisar no mesmo cenário que o Ronaldinho, né, que receberia assistência dele, que poderia fazer tabela com ele, mas nem jogo festivo isso passar pela minha cabeça. Imagina se profissionalmente, né? E foram experiências para mim assim que eu levo com muito carinho. Eu acho que foi dentro do que eu falei, dentro daquilo que eu consegui entregar para o futebol. Eu acho que o futebol me entregou muito mais. Eu acho que me permitiu viver coisas que eu não imaginava. Eu sempre entrava em campo dedicado a fazer o meu melhor, mas a proporção que as coisas foram tomando depois dessa virada de chave para mim foi sensacional. Eu comecei a ter o prazer de jogar bola como eu tive aos 16 anos, aos 15 anos, na categoria de base. Como eu não sabia que tinha um problema, chegou um certo momento que eu esqueci dele. Eu entrava dentro de campo, jogava mesmo, e no México foi muito do que aconteceu. Eu esqueci do problema, esqueci do que eu tinha vivido, e compartilhar momentos, né, dentro de campo com o Ronaldo, né, para mim foi algo inexplicável, né, porque é o ídolo de muitos, inclusive o meu.
né? Meus filhos até hoje veem as fotos, olham assim e falam, pai, nossa, olha o que Deus fez, que maravilha. Eu falo, filho, nem me explica como. Nem me explica como. Eu vivi, eu pude desfrutar. E o México, para mim, fala muito. Acho que essa paixão pela América foi porque ali eu vivi momentos únicos também, né? Eu consegui jogar o Mundial de Clubes, enfrentar o Real Madrid, que é todo sonho de um jogador brasileiro, né? Você poder medir sua força com um nível desse, né? Numa dimensão dessa. Então, ali foi onde realmente eu passei um tempo muito agradável da minha carreira. Acho que foi um tempo onde, para mim, foi o melhor momento, né, da minha carreira, da minha família naquele lugar. Foram tempos bons. E lá no México, na verdade, as pessoas falam, Ronaldinho é muito bueno, mas o William é nosso ídolo. Sim, porque você jogou mais tempo lá que ele. É claro que ninguém vai discutir a qualidade do Ronaldinho, que para mim, eu acho que ele e o Falcão do futsal, eu acho os jogadores mais habilidosos que eu já vi na minha vida, né? Um jogador extraordinariamente genial, né? Mas você foi mais marcante que ele, né, William? Na verdade, é que a passagem dele foi um pouco curta, né? Foi um ano apenas. Já praticamente aí foi o último ano dele profissionalmente jogando. Só que o que o homem faz é impressionante. Acho que o nível, ele puxou todo mundo o nível para cima. O time cresceu muito, o Querétaro nunca tinha jogado uma final da Liga, ele chegou e nós fomos para a primeira final da Liga. Ficamos a nada de ser campeão. Ele puxou o nível, é o que o Messi mais ou menos está fazendo hoje na MLS, né? Você pega o time do Miami que o ano passado, na temporada passada não foi legal, né? Foram últimos colocados e aí agora você vê brigando por tudo. Acho que essas pessoas, esse tipo de jogadores, quando chega no ambiente, ele puxa todo mundo para cima. Todo mundo tem uma responsabilidade maior em não perder o jogo, em se comprometer, para não envergonhar eles, porque no final das contas são pessoas que nós admiramos, né, como profissionais. E eu fiquei muito mais tempo que ele dentro disso, então talvez pode ser que tenha essa pequena lembrança, né, ao meu respeito, mas os jogos que ele fez, a dimensão dele, o tanto de gente que ele arrastava para o estádio, era piada, era fora do normal, assim. Você chegava nos lugares assim, Querétaro sempre chegou e era meio que, mais um time, né? Depois que o Ronaldo apareceu, Querétaro parecia ser o maior time do México, porque juntava as torcidas dos rivais também junto para poder assistir, então era o que ele causou na Liga Mexicana, o impacto era impressionante. Eu costumo fazer uma sacanagem, todos os personagens que jogam no exterior, pedindo para o cara escalar o time. Eu não vou pedir isso para você, porque o mexicano é fácil, mas você pode escalar o time do Busan, não tem problema nenhum. O time do Pusan, aí você Isso, tá tranquilo. é Ah, fácil, mas é Kiko. aqui Xixão, Chu. qualquer coisa que eu falar mais ou menos próximo do coreano, o É pessoal que vai nem o, falar, é que nem o Milton Neves. Milton Neves não lembra de time nenhum, mas ele começa, porque jogou o Zé Ricardo, e os caras acreditam. eu poderia fazer aqui, falar 5 palavras em coreano, os caras falam armou o meio de campo, mas Como vai nem viver vão. lá, hein? Rapaz, assim, ó, eu tive um pouco de dificuldade muito com Imagina. a temperatura, com o clima, perdão. Eu cheguei -14 e nós aqui no Brasil não tem nem ideia mais ou menos do que é isso. E eu tive muita dificuldade nesse sentido. Depois, quando chegou a minha esposa, um pouquinho de adaptação entre a família e tal. Só que, como o país assim é lindo, é um país lindo, funciona, muitos restaurantes estrangeiros, então não tive dificuldade com a alimentação. O clube também muito flexível, dia de jogos em casa, tinha mais três brasileiros, as esposas se reuniam e faziam o almoço e levava para nós no clube, então nós almoçávamos e os coreanos também comia com a gente comida brasileira antes do jogo. Foi uma experiência incrível para mim. Eu amei o país, sendo bem sincero. O futebol é muito dinâmico, é um jogo muito rápido, de 1, 2 toques, né? E a qualidade técnica também muito boa, um nível muito alto, né? Não são, como é que eu posso te dizer, do perfil muito encarador, né? De mano a mano, de 1 contra 1, mas no jogo de posicionamento e 1, 2 toques na bola, eles são muito acima também. Ô, William, falou que as esposas faziam comida lá, né? Eu viajei não tanto quanto você, né? Mas
Viajei com o dinheiro da rádio, né? Porque eu não tinha dinheiro para viajar, mas eu conheci muita coisa no Há mundo que... controvérsias. Mas... Não, é como você falou, né? A gente, quando eu comecei lá em Piracicaba, jamais imaginaria que eu iria à Copa do Mundo, que eu visitaria tanta gente, que eu entrevistaria um dia o Pelé, o Maradona, o Beckenbauer, o Ronaldo, né? O William, né? E você começar, Ah, né? É verdade, mas essas pessoas Jorge, fazem parte. já entrevistou ele, né? Do Não, mas é Chelsea. verdade. Do Agora na Chelsea, o do Jorge está Chelsea. falando. Tem... Mas você eu entrevistei muitas vezes, você não se lembra, no Palmeiras. Agora, a verdade é a seguinte, né? Poxa, daí você começa a fazer comparações e viajar é realmente uma aula a céu aberto, né? Se você aproveitar, é um negócio maravilhoso, o intercâmbio. E daí a gente vai para lá, vai para cá, por exemplo. Não tem pastel no Japão, até porque não tem pinga, né? Então não dá para fazer o pastelzinho que a gente faz aqui. A pizza da Itália é pior que a nossa, e assim por diante, né? Na Coreia, dava para fazer feijoada? As mulheres faziam. As mulheres armavam um jeitinho lá e fazia. O que que acontece? Tem aquelas enlatadas, não é a mesma coisa, né? Ah, Não tem, não tem. Mas aí o que que acontece? Nós levamos feijão, e aí lá, tipo assim, os animais automaticamente, o porco, tudo, a gente conseguia lá desenrolar algumas coisas para poder fazer. Então, teve feijoada, teve rabada, aí nós comprávamos do Japão, porque tem uma comunidade de brasileiros no Japão também muito grande, então tem mercado brasileiro, tudo. E aí nós comprávamos, como está próximo, o arroz, nós compramos um que era tailandês, e aí também elas cozinhavam. Então, assim, não passei dificuldade, sendo bem sincero, assim. A experiência foi incrível, porque eu consegui levar um pedacinho do Brasil para dentro de casa, né? Saía dali e a gente tinha que se virar. Era um analfabeto na rua, não conseguia ler as letras, nada. Não conseguia. Não, era analfabeto. Eu olhava para as placas e falava, Deus, onde eu tô? Só que aí a minha esposa, né, sabe, ela foi lá, tirou uma foto da rua de casa, assim, da placa, né, da rua de casa. Aí sumia, desaparecia na Coreia. Daqui a pouco pegava um táxi, apontava, o cara olhava assim e falava, ah, ok. Aí colocava lá e chegava em casa. Então, assim, nós encontramos alguns gatilhos aí para poder viver essas aventuras e foram boas, viu? Foram coisas memoráveis. A mulher e tem dela. filho coreano ou não, né? Não entendi. Não tem filho coreano, não, né? Não, tenho só um que nasceu no México e dois no Brasil. Tenho três filhos. Como é o Os nome da nomes tua deles? esposa? A esposa é Suelen, a filha mais velha é Júlia Cristina, o filho do meio é William Gabriel e o menorzinho Davi William. Olha, Suelen, parabéns. Você é uma mulher muito inteligente. Tirou a foto da rua, da placa da Não, rua. inteligente e de sorte, que E casou com olha, ele. você sabe que eu tive essa mesma ideia uma vez. Eu fui para Disney, Ah, parei o carro no estacionamento e tirei a foto do lugar lá que tinha um herói. ah. Aí, mas eu me empolguei, saí tirando foto de todos os heróis que tinha até chegar na porta. Já sei o que Nunca mais aconteceu. achei o carro, mas tudo bem. A tua mulher é muito mais inteligente do que eu. Agora, o William é o seguinte: é o mundo da volta. Você foi ser campeão paulista pelo São Paulo contra o Palmeiras. Eu vou fazer a pergunta, é uma pergunta chata, mas você, tanto ajudado pelo Palmeiras, um carinho que nasceu no Palmeiras, deu certo remorso ou a alegria de ser campeão era maior? A alegria de ser campeão ela é sempre maior, até porque nós temos muita admiração. Eu tenho muita admiração e respeito por todas as pessoas que um dia me estenderam a mão, né? Só que ali são duas situações onde nós temos que dimensionar o que está acontecendo, o que estamos vivendo naquele momento. Naquele exato momento, quem me abriu as portas, quem me deu a confiança de defender a sua camisa, de poder representar a sua instituição grandiosa, foi o São Paulo. Então, assim, não tenho remorso, não tenho nada, tenho muita gratidão por ter recebido essa oportunidade. De alguma forma, foram poucos meses, né, devido a uma lesão também que atrapalhou um processo, mas saber que um dia a minha foto vai estar ali, de alguma maneira alguém vai passar e vai falar, mãe, esse cara aqui perdido, quem que é? Fala, mãe, esse aí é o William, esse aí veio, ninguém nem sabe como chegou aqui, mas a fotinho tá ali. Então, assim, não tenho remorso,
Em seu momento, tive toda a gratidão pelo Palmeiras por tudo que fez e tenho hoje dentro do meu coração tudo. Não consigo em nenhum momento falar do que eu vivi sem mencioná-los, pela importância que eles tiveram na minha vida. Só que ali era uma final muito importante, né, onde um clube também, como o São Paulo, com a grandeza de São Paulo, estava me abrindo a porta e me dando a confiança de poder representá-lo. Então eu procurei fazer da melhor maneira possível. E não tenho remorso, é a alegria mesmo realmente do título, né? E aqui não é nenhuma falta de respeito, mas sim um respeito maior sobre aquele que confia, né? A instituição, a camisa, sobre a minha pessoa. Então eu tinha que respeitar o São Paulo, né? E todo o seu torcedor e toda a sua história. Eu acho que o torcedor respeita isso também. Você foi profissional e tem que ser mesmo, né? William, você estava no CSA, o que aconteceu lá? Rapaz, foi um dos momentos difíceis da minha carreira também, porque eu vinha de lesão, né, da cirurgia que eu fiz no joelho no São Paulo, eu ia parar, estava decidido a parar, recebi um convite, né, do Mozart e o Denis, que hoje estão no Mirassol, do corpo técnico, para poder ir para o CSA. E para não parar machucado, eu resolvi ir. Falei, não, não vou parar machucado, acho que vai ser muito ruim para mim não ter tentado. Só que depois da cirurgia eu não consegui jogar. Eu não consegui, eu cheguei lá, fiz poucos jogos, muita dor no joelho, depois comecei a sobrecarregar outras partes do corpo, aí eu machuquei o posterior, não conseguia voltar, e foi um tempo difícil para mim, um tempo que comecei a fazer meio que uma transição de sair do campo para poder dar uma outra direção para minha vida, e foi praticamente ali junto com o pessoal do CSA, passando dificuldades dentro da tabela e sem poder ajudar. Então, assim, foi um dos momentos mais complicados também da minha carreira, viu? Foi um momento difícil. Aquela sensação de saber que tudo isso estava acabando, né? E eu sem conseguir entrar no campo para poder dar o último gás, sem conseguir entrar no campo para poder fazer as minhas últimas partidas. E ficou esse gostinho amargo aí de não poder ter ajudado. Mas pelo teu histórico, com certeza você sabe que quando o gostinho é amargo no começo, se prepara que vem coisa doce pela frente. Tomara que Amém. você consiga encontrar um caminho legal também para continuar trilhando dentro do esporte. Porque as pessoas, quando são pessoas do bem, William, Deus ajuda, vai por mim que Deus ajuda. Eu mesmo me Amém. perdi na Disney com a fotografia e consegui chegar em casa. Relaxa. Não, ele não se perdeu, William. É que o Pateta ficou nervoso naquele dia. Falou assim: tem um outro Pateta aqui tentando tomar meu lugar. Era ele. Há O uma William, identificação, há uma é uma identificação. certa, uma certa. De todos nós. O William, mas você resolveu que vai parar agora ou você ainda tem esperança de voltar a jogar, pelo menos para encerrar legal a carreira em campo? Não, eu decidi parar. Eu decidi, foi um ano muito difícil. Esse ano, o telefone tocou algumas vezes, mas não aceitei, até porque assim eu fiquei meus últimos 3 meses de São Paulo e meu último ano de CSA me remeteu muito ao que eu vivi no começo da minha carreira, das desilusões em relação ao problema do coração, de não poder jogar, de não conseguir fazer o que eu, né, sempre amei fazer à perfeição, ou pelo menos me entregar ao máximo aquilo. Então, no São Paulo, eu não consegui nos últimos 3 meses, né, machuquei na Copa do Brasil contra o Vasco, e depois daí eu não consegui voltar, tive que operar. No CSA eu também não consegui jogar, então, assim, foram 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses muito difíceis para mim, e eu já não tinha as forças que eu tive aos 16 anos para poder reverter. Em que sentido? De entender que eu era novo e que isso ia passar, que essas coisas iam mudar. Naquele momento eu tive, aos 16 anos. Agora eu já não consegui encontrar essas mesmas forças. Eu já olhava e falava assim, não, eu já vivi. A princípio eu gostaria de ter vivido aos 16 anos e conseguir viver. E terminou o ano, eu falei, não, eu já vivi o que eu tinha para viver, eu não acredito que eu suportaria outra dor como essa de não conseguir fazer, de estar ali e não conseguir entregar. Então, conversei com a minha esposa, falei, amor, eu já não quero mais, vou me dedicar a outra coisa, vou me preparar para outras coisas, né? E ela entendeu super bem também. E eu precisava também ser muito honesto com a minha família, né? Porque assim, nós passamos a vida inteira fora, né? E esse restinho seria mais algo para mim do que propriamente um benefício para eles, né? Eu hoje
Os contratos não seriam contratos que mudaria a história da minha vida, como mudou um dia. Seria realmente a questão de falar, eu ainda jogo. E eu ainda jogo pelo bem-estar da minha esposa, dos meus filhos, que nunca tiveram uma continuidade na amizade desde criança, de ter amigos de infância. Hoje eu estou optando por isso, em retribuir a eles o que eles me deram. Todo esse suporte, hoje eu quero dar esse suporte para eles. De estarem fixos num lugar sem precisar ficar mudando, de crescerem e ter seus amigos, né? Construir a sua história dentro de um ciclo de amizade legal. Então, assim, hoje aos 36 anos, eu vejo que seria o mais prudente seria olhar para a família e falar assim, o que vocês fizeram por mim hoje, todo o suporte que vocês me deram, eu quero estar em casa hoje para poder entregar para vocês. Gostei, cara, gostei. Belo, te juro, parabéns pelo raciocínio, parabéns pelo que você, a maneira como você conduziu a coisa. Sabe o que eu estava pensando aqui, Seródio? Eu só quero, eu não sei se ele é mais inteligente ou a sua, não é Suelen, o nome dela? Suelen. Ou a Suelen, porque aqui em casa, uma vez eu falei, amor, não quero mais, levei uma panelada, cara. No É que você está caso, devendo para ela. no Você está caso da devendo para ela. Suelen, deu tudo certo. Fala, Cantarão. Não, eu ia dizer o seguinte: se eu sou diretor da Rede Globo, eu contrato o William para comentarista, viu? Ele fala Opa! bem, tem um português, tem uma bela dicção, tem uma bonita voz, tem uma faixa bonita, tem um rosto bonito, um sorriso bonito. É verdade, é verdade. Eu tenho idade para ser meu filho, estou com 65 anos de idade, e falar que o homem é bonito é só reconhecimento, né? E realmente, poxa, você fala muito bem, cara. Eu vou falar lá com o Neto, lá da nossa rádio Craque Neto, que eu trabalho lá também, viu, William? Para te levar lá Boa, não consegui um trabalho. para Minha mulher comentar não os me jogos aguenta, lá. Oi, fala de novo. vai me conseguir um trabalho, minha mulher não me aguenta mais em casa, hein? Eu imaginava isso, porque elas Agora tem fazem uma. isso com a gente, elas gostam da gente distante, pagando a conta. É Ah, brincadeira, gente, brincadeira. agora começou a William, entrar na realidade, no agora, reality, porque em casa também minha mulher não me suporta em casa. faz bem ela. Agora, é duro, esse negócio só porque deixou a tampa do banheiro aberta, reclama, não arrumou a cama, que coisa, assim Mas, não dá. Ô, não, e o William, pior, sabe qual que é, é? É a mudança é, de logística, né? Porque, assim, ela a vida inteira teve acostumada ela a ditar o ritmo, né? De acordar, levar as crianças e ter o time dela. E aí eu vou e mudo tudo, né? Falo, não, não, agora vamos fazer isso aqui. Não, 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 agora nós vamos fazer aquilo outro. Aí chega uma hora, ela fala assim, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? Né? Então, Um nós estamos nesse... estranho vem aqui, mas tem tudo. é intruso. Eu fiz isso aqui a vida inteira, agora você quer mudar tudo. É gostoso, porque assim, eu precisava desse tempo também com eles, né? É um tempo importante. Eu acho que para mim, se existe algo importante na vida do ser humano, é, é reconhecer e conseguir saber os tempos. E eu entendo que hoje é um tempo importante para minha família. Eu acho que o tempo de estar dentro do campo, para mim, ele se findou. E hoje é o tempo de cuidar dos meus. Eles me cuidaram muito. Eu cheguei em casa muitas das vezes ferido, chateado com o resultado, chateado com o meu desempenho dentro de campo. E eu sempre tive um acolhimento sensacional, que foi o que me permitiu sustentar a minha carreira, né? E hoje eu olho para o cenário casa, que muitas das vezes a gente passa 10, 15 dias fora, e você vê o dia a dia, eu falo assim, não, essa mulher, ela é guerreira. Ela O pau segura. de macarrão é só para assustar, mas o resto não tem problema. Mas ela segura a onda mesmo. Não, quem segura são elas. O William, só Sim. para me dar um abraço final em você, então dando uma de papai seu, eu vou só te dar dois conselhos que eu falo para minhas filhas. O primeiro, toda relação vale muito se tiver mais virtude que defeito, porque defeito sempre vai ter. Nós somos muito chatos, né? O ser humano é chato, nós temos defeito, graças a Deus. Imagine eu bonito do jeito que sou, se eu fosse perfeito, ninguém ia me aguentar. Mas a verdade é a seguinte: em toda relação, tanto profissional como a relação familiar, amorosa, o que vale mais é que se tiver mais virtudes do que defeito, porque se inverter é que é complicado. Mas toda a relação é assim, a gente vai aprendendo com a relação. Outra coisa que eu vou te dizer, cara, você é o exemplo vivo de uma coisa que eu falo. A vida, nós temos várias vidas dentro da nossa vida. São etapas que você vai passando. E você, mais do que ninguém, desculpe eu usar essa expressão, mas você morreu duas vezes, você teve duas paradas cardíacas. Você morreu para o futebol e renasceu. Você teve seus filhos, seu casamento, ou seja, olha quantas vidas você foi construindo mundo afora, nos times que você passou.
Então, é assim que eu vejo a vida. Você vai vivendo pedaços de vidas e forma uma vida inteira. Então, cara, parabéns pela sua vida, pela sua competência, pela sua carreira, pela maneira como você se porta. Você é um cara que aprendeu demais com a vida, com as derrotas da vida e com as vitórias também. E a gente tem que dar um abraço nele e agradecer. Realmente foi uma das melhores entrevistas aqui, um dos melhores papos, né, Serote? É verdade, parabéns. Você mostrou que é um vencedor em tudo aquilo que faz, principalmente nessa parte final, você falou sobre o acolhimento da sua família, a maneira como você está se dedicando a eles. Um beijo no teu coração, William. Muito obrigado por ter atendido a gente, viu? Obrigado. É isso. Obrigado a vocês. Obrigado pelas palavras, pela oportunidade também de poder expressar aquilo que poucas das vezes a gente consegue fazer, né? As pessoas às vezes não sabem muito da nossa história. E aqui eu consegui abrir meu coração. Acho que a confiança também que vocês trouxeram para mim durante a entrevista me permitiu falar de pontos que eram importantes para mim. Eu precisava em algum momento falar. E isso me deixa até mais leve também, porque quando você vai falando, você vem trazendo a memória, né? Então, assim, para mim foi muito bom esse tempo com vocês. Agradeço muitíssimo. Sobre as fases da vida, realmente ela existe. O dia ruim, ele chega para qualquer um. A diferença é como ele vai te encontrar. Se ele te encontrar fraco, ele vai te derrubar, ele vai te levar para uma cama, ele vai te colocar num cenário complicado. Mas se ele te encontrar forte, com suporte bom, com pessoas boas do lado, pode ter certeza que ele vai passar, porque não existe mal que dure para sempre, né? E seguiremos firmes, tem muita coisa para se viver ainda, né? Dentro daquilo que o Senhor nos permitir, a gente vai seguir trabalhando, fazendo aquilo que tem para fazer, tá bom? Valeu. Obrigado, William. Obrigado, William. Esse William, coração valente, não erro mais, nunca mais falou coração de leão, se bem que o coração de homem é maior do que o leão. Pelo amor de Deus, hein? É o nome de um filme, né? Eu sempre confundo, do Mel Gibson. Gente, um abraço. Obrigado mais uma vez, William, a todos vocês que nos acompanharam aqui. Realmente foi uma lição de vida, mais do que um papo, realmente é uma terapia. E as pessoas têm que pensar positivamente sempre, mesmo quando as coisas não estão tão bem. Faz parte da vida. Um abraço, gente. Até a próxima entrevista. Valeu. Abraço, tchau, tchau.